Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que até mesmo os rivais estão achando que o Flamengo foi garfado lá em Itaquera. E foi mesmo, né? Convenhamos, aquela expulsão lá foi um absurdo. Eu tô soltando até um pouco mais tarde o vídeo, porque, cara, tá difícil de engolir, entendeu? É um absurdo aquilo ali. E, na minha opinião, o Pix caiu. Pix caiu, entendeu? No intervalo ali, ele tinha que arrumar um jeito de prejudicar. Foi assim no primeiro jogo lá, na Supercopa. Foi expulsar o Carrascal, foi outro árbitro, né? Mas foi expulsar o Carrascal na vinda do segundo tempo, depois que o Felipe Luiz já tinha organizado o time para 11 jogadores. Aí é fácil, né? Aí fica fácil. Quer dizer, o Corinthians, para conseguir alguma coisa contra o Flamengo, parece que tem que ter uma ajuda da arbitragem, tem que ficar com um a mais. E mesmo assim não consegue, né? Isso aqui é impressionante. Mas, como já disse aí no vídeo, né? Caiu em Itaquera, o juiz opera, né? Bora lá, tá? O Skype vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra dar essa moral e clica no botão hypar. Bora lá pro vídeo que eu tô bolado. Caiu em Itaquera, o juiz opera. É o que eu falo pra vocês, mano. Às vezes a galera, vocês palmeirenses, fala demais, reclama muito de arbitragem, mas a gente já soube também o que é um jogo dentro de Itaquera. Ixi, quando a gente reclama de situações dentro de Itaquera, a gente não tá falando demais, não. Lá é assim que funciona. E sabe qual que é o problema de um jogo que ele acaba sendo definido por um lance em específico? Ah, Neto, mas como assim o jogo foi definido por um lance? Não foi pênalti? Eu vou explicar pra vocês do meu ponto de vista. O problema é que você tem um jogo com uma dinâmica muito boa, que nem, por exemplo, eu sou um torcedor do Palmeiras. Então, eu estava assistindo um jogo muito legal, muito divertido. A partir do momento que você tem um fator condicionante de arbitragem, acabou. Simplesmente o jogo acabou. Ele perde muito a graça, porque uma das equipes, ela fica sem um jogador, e aí ela é obrigada a refazer a sua estratégia. E quando isso é de forma correta e coerente, beleza. Mas não foi esse o caso ali, né? Não, sendo muito sincero com vocês, olhando assim, a grosso modo, de forma fria, aquele lance ali, ele era para amarelo. Até porque o Everton Araújo, ele já tava com o pé sobre a bola. É justamente na sequência do lance que ele acaba pegando. Cara, acaba pegando ali, ó, meio até que de raspão, com a sola do pé, o calcanhar do jogador do Corinthians. O Jorginho teve um lance que aconteceu semelhante e o Jorginho recebeu um amarelo. Então, só pra vocês terem uma ideia, são dois lances parecidos. O do Jorginho com o do Everton Araújo foram muito parecidos. O do Jorginho foi amarelo, o do Everton Araújo foi uma expulsão. Uma expulsão sendo que o VAR chamou. E pro VAR chamar dentro de Itaquera, dentro de Itaquera, pro VAR chamar para análise, meu amigo, significa que aquele lance era realmente apenas para amarelo. Sendo muito sincero. Tudo conspirando para um segundo tempo muito mais divertido que o primeiro tempo. E aí no segundo tempo simplesmente você tem um lance que arrebenta a partida, né? Ainda se fosse uma expulsão correta, pô, beleza, expulsão correta, não tem o que falar. Só que a expulsão, mano, na minha visão não foi correta, ela só estragou o jogo. Corinthians 1, Flamengo 1, vamos falar sobre a rodada do Brasileirão. Olha, o Flamengo tá irritado com uma arbitragem nojenta na Neoquímica Arena. Vamos comentar muito sobre esse jogo. E o Flamengo que, na minha visão, toca bem a bola, olha, impressionante a qualidade técnica do Flamengo. E o Corinthians também, o quanto num jogo complicado, com a volta de Yuri Alberto, consegue fazer frente a esse Flamengo que joga muita bola. De verdade, cara, o que eu vi hoje, o que o Flamengo tem de qualidade técnica é uma coisa absurda. E se não fosse a expulsão, eu acho que a vida do Corinthians estaria muito complicada na Neoquímica Arena. Então lá, não sei quanto foi o público, vou olhar aqui. Karina, boa noite. Flamengo 1, Corinthians 1. Vamos comentar muito sobre a arbitragem, tudo sobre esse clássico das duas maiores torcidas do país. Boa noite, Karina, tamo junto. Boa noite, Lugó. Boa noite a todos aí que acompanham o canal. Assim, Lugó, o gol do Flamengo sai no início do jogo, né? Aos 3 minutos, num erro de saída de bola do goleiro do Corinthians. Ele repõe a bola nos pés do Jorginho, né? Que toca pro Pedro, que encontra o Paquetá em boa posição e ele finaliza muito bem, né? O gol foi do Paquetá com assistência do Pedro. Agora, o gol de empate do Corinthians passa pelo Memphis, né? Que faz até uma jogada ali de trivela, um passe de trivela pro Yuri Alberto, que devolve pro Memphis, que encontra o Matheus Bidu. O Matheus Bidu chuta cruzado e o Yuri Alberto, que é muito importante, finaliza pro gol. Quanto o Yuri Alberto estava fazendo falta nesse time do Corinthians, né, Lu? A gente vê a importância dele no time do Corinthians. Agora, ainda no primeiro tempo, o Memphis saiu, né, machucado, né? Até preocupa, acho que a torcida do Corinthians, né? Com suspeita de, acho que lesão muscular na coxa esquerda. O Garro entrou no lugar do Memphis. Assim, o que eu achei do jogo, Lu, um jogo muito intenso, muito movimentado, mas com poucas finalizações, né? Teve uma defesa boa ali do Rossi, como você comentou, teve uma boa defesa também do Hugo Souza naquele lance de voleio do Arrascaeta, né? O Arrascaeta ia finalizando muito bem.
Mas assim, a expulsão do Everton Araújo, porque eu fiquei um pouco na dúvida, talvez tenha sido exagerado por parte do árbitro, eu fiquei, confesso, na dúvida, aconteceu no início do segundo tempo, ela brecou, eu acho que o ímpeto do Flamengo, né, que poderia, você vê que mesmo com um jogador a menos, o Flamengo se impôs, assim, conseguiu também criar oportunidades e por pouco atacou, e poderia ter feito o segundo gol. Então assim, o Flamengo realmente é um time superior tecnicamente, dá pra ver em relação ao Corinthians. Seria legal a CBF vir num pós-rodada? Olha aí. Então, ó, tá vendo? O próprio Bidon chuta o pé direito do... Quem é que foi expulso mesmo? Foi o Everton Araújo. Ele mesmo chuta, ó, ele tá chutando, e os dois estão numa disputa esquisita, o Bidon tá em alta velocidade, eu acho isso aqui completamente acidental, assim, um acidente de trabalho dos dois, o próprio Bidon tá chutando ele. A 8A invertida, isso, 8A invertida, muito boa. Ó. Olha lá, olha o pé dele, ele tá inclinado pro drible. Se ele tivesse assim, se ele tivesse com a sola, se ele tivesse indo com a sola no Bidon, pô, eu entenderia. Mas ele tá escondendo a sola do Bidon, ele tá tentando driblar pra dentro, cara. Aqui, ó, ele tenta driblar, aí ele escorrega em cima do negócio e pisa no Bidon. Amarelo tava de bom tamanho, é uma falta dura, mas é amarelo, pô. Pegou o pé de raspão. Eu também acho, eu aplicaria o amarelo, se ele dá um amarelo direto, não tinha que chamar de jeito nenhum. Mas para no contato. Eu entendo também, sabe? Porque poderia ter machucado bastante o Bidon aí. O cartão vermelho é muito forte, porque... Volta. Eles demoraram, né? Ó, ele pega na bola, ele tá tentando driblar pra dentro, ele pega o pé do Bidon acidentalmente, não é um... Ele não pega na sola, ele pega muito mais pé. Cara, eu não expulsaria aqui, não. Aí depois ele é chamado, eu não sei se ele... Eu não sei o que ele fala lá, que eu não cheguei a ver a conversa deles. Ele tenta o Wagner. Essa aqui, ó. O Rodrigo, né? É Rodrigo? Dele no chão já. Rodrigo, né? É outro, aquele outro. Ele fala que, ó, foi de cima pra baixo, então eu vou manter e tudo mais. Perfeito. Essa é a jogada, tá? Ele disputa, aí toca a bola e aí toca o calcanhar, a ponta do calcanhar atrás, tá? Aquele tinha um outro ângulo que a gente tinha visto, cara. Esse aqui eu acho. Esse. Aquela câmera por trás do gol. Aqui ele pede uma câmera melhor, tá? Mas a câmera por trás do gol é ruim. E aí depois teve a agressão do Gabriel Paulista. A gente já conversou várias vezes aqui também sobre os ângulos que desaparecem e aparecem depois, mas esse é o que da tela azul, foi claramente uma agressão. O Gabriel Paulista ficou super barato para ele. Ele teve uma queda técnica um pouco, o Gabriel Paulista, nos últimos jogos, hein? Tava melhor. Mas, cara, ele pede até desculpa na entrevista, depois fala, errei, queria pedir desculpa, tal. Foi uma agressão. Era para vermelho. É inexplicável o VAR não ter chamado. Como é que vocês me explicam que o VAR não chamou? O torcedor do Flamengo lembra do Carrascal na Supercopa. Não faz nem muito tempo. Bem parecido. Exato. Foi no rosto, pô. E eles estão correndo ali pro escanteio. O escanteio nem foi batido ainda, eu acho. Pela movimentação dos jogadores, eu acho que então não seria pênalti, tá? Seria simplesmente cartão vermelho por agressão. Mas, pô, ele fez uma maldadezinha ali. No mínimo, sabia o que estava fazendo. Não, ele deu, pô. Isso é um movimento totalmente de agressão. Ele mesmo pede desculpa depois, disse que pediu desculpa pro Jorginho. Foi agressão, pô. Era pra expulsão. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. E, assim, na minha opinião, se for dar cartão vermelho pra todo tipo de lance como dividida de bola, estourada, que até em pelada a gente sabe que isso é do esporte, o futebol vai se tornar um jogo de bonecas. Né? As bonequinhas não podem, só pode encostar a bola. Se não é mais jogo de homem, é jogo de meninas de porcelana, entendeu? É jogo pra só São Paulino e Tricolor, Carioca e Fluminense jogar. Desculpa, eu tive que dar essa piada. Porque, cara, quer dizer, então, se você for na bola, jogo limpo, que foi pra mim, aquilo ali foi dividida de bola limpa. Esbarrou no calcanharzinho, o cara faz um super teatro, que acho que ele fez curso de teatro, né? E o juiz vai cair? Ou caiu o Pix? Ou, eu sou tão fraco como árbitro que eu tô aceitando a pressãozinha aqui do Itaquera. Entendeu? E outra coisa, o lance do Jorginho foi muito parecido com o Carrascal. É por isso que eu falo. Quer dizer, então, que o Corinthians, para fazer frente ao Flamengo, ou quiçá outro clube, ele vai ter que ter sempre uma ajuda da arbitragem lá dentro de Itaquera? Porque contra o Carrascal, eles não esqueceram, não. Não sei se vocês lembram, na Supercopa, né? Ou Recopa, eu sempre confundo esses nomes aí. O Flamengo foi pro vestiário, quando voltou, o cara tinha revisto lá
Foi lá e deu o cartão pro Carrascal. Com um lance muito parecido, cara. Deixou o braço pra trás, assim. Esse aí foi a mesma coisa, deixou o braço pra trás. Tudo bem que o Jorginho fez um teatro ali, mas todos eles fazem. Não à toa, nesse lance aí com o Everton Araújo, o cara fez um puta teatro. E o cara aceitou, mordeu a isca. O que me deixa indignado é que o cara ainda teve a chance de se corrigir, indo no VAR e ver que ele fez um absurdo. O VAR praticamente disse pra ele, tudo bem que o VAR eu acho que tem um pouco de culpa aí também, porque antes da jogada acontecer, da falta acontecer, que eu acho que aquilo nem falta na minha opinião, ele cantou no ouvido do juiz, possível revisão para cartão vermelho. O cara acabou de ver o lance, ele pegou, eu vou dar vermelho logo, e deu vermelho. Isso aí é só a minha interpretação, tá? Mas escreve aí nos comentários se vocês concordam ou não, e eu vou nessa, valeu? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, e clica no botão hypar. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!